Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre autovalores e autovetores. O objetivo dessa aula é trazer uma introdução sobre o assunto. Por onde que nós vamos começar? Nós vamos falar sobre potências de matrizes. E aí a gente define, né? Vamos pegar uma matriz A, seja A uma matriz N por N. Definimos uma potência inteira de A por A elevado a K igual a A vezes A K vezes. E o K é o número inteiro, tá? Muito bem. Com essa definição, se você pegar qualquer matriz 3x3, se pegar uma matriz 3x3, vou dar um exemplo. Pega lá A, 1, 2, 3, menos 1, 1, 5, 2 e 6. Se você tiver que fazer o cálculo A elevado ao quadrado, quer dizer, você vai ter que fazer A vezes A. Se você fizer A elevado ao cubo, você pode pegar o resultado de A ao quadrado e fazer vezes A. Ou fazer A vezes A vezes A. Agora imagine que você vai fazer lá A elevado à 10ª potência. Você vai fazer A vezes A 10 vezes. Só com esse exemplo simples aqui, você já vê que é algo impraticável. Então a questão é, quando você vai aumentando as potências, você tem um desafio de aumentar consideravelmente o número de cálculos realizados para a execução, para a obtenção do resultado da matriz desejada. Então, tem um caminho mais curto? Será que tem como eu calcular a potência de uma matriz de uma maneira que não seja necessário tantas contas? A resposta é sim. Mas antes nós vamos fazer algumas definições aqui para poder chegar nesse ponto. Então, qual que é a definição que nós vamos fazer aqui agora? Matrizes semelhantes. Matrizes semelhantes. Aí, a definição, dizemos que duas matrizes A e B quadradas são semelhantes se existe uma matriz. Essa matriz ela é invertível, tal que A se escreve como PB, P-1. Tá certo? Então, esse é o conceito de semelhança de matrizes. Se existe uma matriz P. Ah, mas quem que é essa matriz P? Não importa. A questão é, se existir a tal matriz P, uma matriz invertível, de modo que seja igual a PB, P-1, eu digo que A e B são semelhantes. Aí a notação para isso é, a gente coloca um tio A semelhante a B. Certo? Muito bem. Agora, a partir dessa definição, vem uma outra definição. Que é duas matrizes, olha melhor, uma matriz, vou pegar a matriz A quadrada, ela é dita diagonalizável se A é semelhante a uma matriz diagonal. Certinho? Correto? Muito bem. O que significa isso? Então, eu vou dizer que A é diagonalizável se e somente se existe uma matriz P invertível e uma matriz D diagonal, tal que A seja P de P-1. Isso significa uma matriz diagonalizável. Agora, qual que é o ganho que nós temos com uma matriz diagonalizável? Suponha que A, né? Então, suponha que A seja diagonalizável. Bom, então isso significa que existe a minha matriz P invertível, uma matriz D diagonal, ao que A é PD, P-1. Agora, vamos supor que eu venha e peça para calcule A elevado a K. O que é A elevado ao quadrado? Bom, já que A tem essa expressão, PD, P-1 vezes PD, P-1. E aí você tem aqui, ó P-1 vezes P da identidade. Então, isso aqui vai ficar PD vezes D, D ao quadrado, P-1. Isso, se você repetir aqui, fizer um processo de indução aqui, ó, A ao cubo, vai ter de novo lá A ao quadrado vezes A. Mas A ao quadrado é PD ao quadrado, P-1. E A, PD, P-1. Ou seja, conclusão, é PD ao cubo, P-1. De forma que se eu calcular A elevado a K, fazendo uma induçãozinha aqui, vai ser PD elevado a K, P-1. Qual que é o ganho disso? A matriz D é diagonal. E uma matriz, quando ela é diagonal, então, se eu tiver a minha matriz D, ela for uma matriz diagonal, lembra, o que é matriz diagonal? Matriz diagonal é quando os elementos, uma matriz quadrada, cujos elementos que não estão na diagonal principal são iguais a zero. Então, ou seja, a diagonal principal pode eventualmente ser nula também, mas quem está fora da diagonal principal é nulo. Se há uma matriz diagonal, A elevado a K, você eleva a K, D elevado a K, você eleva a K apenas os elementos da diagonal principal. Então, vamos pensar assim em termos computacionais. Isso é um ganho significativo, porque se eu quero calcular, pego uma matriz A qualquer, mas aqui nós estamos trabalhando com matriz diagonalizável. Se ela não for diagonalizável, é um assunto para outro vídeo.
é outra história. Mas tá, eu peguei a minha matriz, ela é diagonalizável. Ótimo, se ela é diagonalizável, eu posso escrevê-la dessa forma, PD P-1. A partir daí, se eu quiser calcular A elevado a K, eu vou calcular como sendo PD elevado a K D-1. Só que D elevado a K, eu vou elevar a K à diagonal principal. Então, em suma, nós estamos fazendo 3 produtos matriciais. 3 produtos matriciais, a matriz P, a matriz D elevado a K, que é fácil de obter, a matriz P é -1. Se for parar para pensar, eu estou falando 3 produtos, mas uma inversão, porque tem que inverter a matriz P. E outra, nós estamos falando que existe a matriz P, mas não falamos quem que é essa matriz P. Mas para calcular, então, uma potência de matriz quando a matriz é diagonalizável, você reduz a sua matriz, a sua expressão na forma diagonal, né, que é essa daqui, e eleva a K só a matriz diagonal. Então, tá aí o ganho e o motivo pelo qual, né, eu defino o conceito de matriz diagonalizável. Já temos um ganho aí. Agora vem a pergunta, como determinar essa matriz P? Então, agora é outra questão. Então, suponha que A seja diagonalizável. Aí eu tenho, então, que A é do tipo PD, P-1. Se a gente aplicar, né, multiplicar ambos os lados pela inversa à direita, aqui nós vamos ter P-1 vezes P, que é a identidade. Então, nós vamos encontrar a expressão. Agora, vamos apenas para ilustrar a situação. Nós vamos fazer isso com uma matriz N por N. Mas para ilustrar a situação, vou mostrar para você visualizar aqui. Suponha que a minha matriz D seja uma matriz 3 por 3. Então, se ela é diagonal, eu vou colocá-la aqui, ó. A minha diagonal principal tem um número lambda 1, lambda 2, lambda 3. E a minha matriz P, para ilustrar a situação também, eu vou escrevê-la na forma de colunas. Então, isso aqui é uma coluna, coluna 2, coluna 3. Ou seja, se eu fizesse isso uma matriz N por N, é que eu teria uma diagonal com N elementos e eu teria N colunas aqui. Então, essa primeira coluna eu vou chamar de V1, V2, V3. Tá bom? Qual que é o sistema que nós temos aqui, ó? A, que multiplica a matriz P, que é V1, V2, V3. E do outro lado, eu tenho a matriz P, que é V1, V2, V3, vezes a matriz diagonal D. Bom, aqui é uma parte muito interessante. Se você observar, ó, esse produto à direita aqui, ó, vai ser AV1, vai resultar na matriz, que é uma coluna, né? Uma matriz N por N, vezes a matriz coluna, vai resultar na matriz coluna. Então, a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Tá vendo? Agora aqui, eu vou te sugerir fazer o cálculo. Se você não enxergar isso aqui, faça o cálculo. O que é fazer o cálculo? Já que a minha matriz V1 é uma matriz coluna, vamos chamar ela aqui de V11, V21, V31. Chama V2 de V12, V22, V23. Aliás, 32. E aí você tem V3, V13, V23, V33. Pega isso daqui, multiplica pela matriz D. O que você vai ver? Qual vai ser o resultado? Coloca essas colunas, né, certinho aqui, faz o produto pela matriz D. Você vai ver que matriz, aqui, ó, P vezes D, faça a conta, viu? P vezes D, ela vai resultar isso aqui, ó, lambda 1, lambda 1, lambda 1, V11, V21, V31, lambda 2, lambda 2, lambda 2, V12, V22 e V32. E lambda 3, lambda 3, lambda 3, V13, V23 e V33. Tá vendo? O que significa isso? Você pode escrever a matriz P vezes D como sendo lambda, coloco o lambda em evidência, vezes a coluna V1, lambda 2 a coluna V2, lambda 3 a coluna V3. Ou seja, eu posso escrever isso aqui, ó, lambda 1, coluna V1, lambda 2, coluna V2, lambda 3, coluna V3. Tá vendo? Então, aqui, ó, essa expressão vai ficar como lambda 1, coluna V1, lambda 2, coluna V2, lambda 3, coluna V3. Eu tenho uma igualdade de duas matrizes, então essa primeira coluna tem que ser igual a essa primeira coluna, a segunda igual a segunda, a terceira igual a terceira. Então, ou seja, nós reduzimos o nosso problema a resolver essa questão, ó, A, V, I, lambda I, VI, sendo que o I aqui, ó, no nosso caso, na nossa ilustração, está variando de 1 a 3. Generalizando o processo, a gente faria isso variando de 1 a N.
Certo? Então, observe que esse V é uma matriz coluna. Então, eu posso escrever esse VI aqui, ó, como uma matriz nossa incógnita. A gente não sabe quem que é, eu quero encontrar as colunas, lembra? Quem que são os Vs? São as colunas da matriz P que a gente não sabe quem que é. A gente garante que a matriz sendo diagonalizável existe essa matriz P. Esse V1, cada VI desse aí é uma incógnita do nosso problema. E o lambda aí vai ser outra incógnita. Então, ou seja, o nosso problema se reduziu a resolver isso daqui, ó, lambda x, tá vendo? E isso aqui é o quê? Como que é o nome disso? Você já estudou isso. Isso é um sistema homogêneo. Ah, como que é, professor? Não estou vendo o sistema homogêneo. Bom, veja bem, se você, né, subtrair ambos os lados da matriz lambda x, veja, lambda é um número, tá? Então, ou seja, a matriz x aqui, ó, então você vai ter essa expressão, ó, ax menos lambda x, igual a matriz nula. Tá vendo aqui, ó? Se você colocou o x em evidência, só que é um produto matricial e ele está à direita, então tem que ser colocado em evidência à direita. Então, vai ficar ax lambda i, tá vendo? Ó, lambda i, x, e por quê? Porque é identidade, veja. Se eu multiplicar o x aqui dentro, novamente, vai estar lá a vezes a matriz x, ax. Lambda, que é um número real, vezes a matriz identidade, multiplicada por x, vai dar lambda x, igual a matriz nula. Bom, isso é uma matriz coluna incógnita, igual a da matriz nula. Isso aqui é um sistema linear homogêneo. Então, agora você sabe que é um sistema linear homogêneo. Agora vem uma outra questão. A partir dessa construção, você viu que é possível, então, a gente determinar a matriz P resolvendo, por exemplo, se fosse com 3 colunas, 3 sistemas deste formato, com N colunas, N sistemas neste formato. Quando você resolver o sistema, você vai encontrar a solução de um sistema homogêneo e cada uma delas vai compor a coluna, observe aqui, a coluna da matriz. Pois muito bem, a minha matriz P não é inversível, por definição, para ser matriz diagonalizável, tem que existir a matriz P tal que seja inversível, ok? Se ela é inversível, e aqui eu estou com um sistema homogêneo, veja, todo sistema homogêneo admite solução trivial. Se eventualmente eu aceitar ou admitir que a solução trivial deste sistema homogêneo componha a coluna da matriz P, então eu estarei dizendo que a minha matriz P terá uma coluna nula, pelo menos uma coluna nula. Bom, mas se ela tiver uma coluna nula, o determinante dela é 0. Se o determinante é 0, a matriz P não admite inversa e isso vai contra a definição de ser diagonalizável. Portanto, essas colunas de P não podem ser matrizes nulas. Então, a gente está procurando a solução desse sistema homogêneo, porém, a solução de um sistema homogêneo que contenha solução não trivial. Só que a condição para que um sistema homogêneo admita solução não trivial é que o determinante da matriz dos coeficientes seja igual a 0. Em outras palavras, eu preciso que a minha matriz M seja singular para que o sistema homogêneo admita a solução não trivial, porque se ele tiver somente solução trivial, a minha matriz P vai conter colunas nulas e isso faz com que ela não tenha inversa, então eu não vou conseguir obter aquela matriz P a menos 1. Isso vai contra a definição de ser diagonalizável. Então tá aí, o determinante dessa matriz dos coeficientes tem que ser igual a 0. Essa matriz dos coeficientes é aquela expressão ali, ó, A menos lambda igual a 0. Observe que quando eu coloco A menos lambda I, então, e calculo o determinante, isso aqui vai gerar uma expressão polinomial. Polinômio esse que nós vamos definir como polinômio característico. Olha lá, ó. Vamos chamar de polinômio característico. Isso é um polinômio característico. O polinômio característico quer dizer, quando eu igualo ele a 0, eu estou igualando esse determinante a 0. Então, quando eu faço P de lambda igual a 0, eu estou buscando as raízes do polinômio característico. Quando eu busco as raízes do polinômio característico, eu estou querendo encontrar os lambdas que zeram esse determinante. Ou seja, eu estou zerando o determinante para que o meu sistema tenha solução não trivial, mas de quebra eu estou encontrando os valores de lambda. E quem são os valores de lambda? A diagonal da matriz D, que a gente estipulou aqui em cima, aqui, ó, que é dela. A matriz D aqui, não,
Aqui, ó. A diagonal da matriz D, tá vendo? Então, quando eu junto as duas coisas, eu encontro a diagonal, eu calculo o determinante daquela matriz A menos lambda I, e com isso eu igualo a zero, ou seja, acho as raízes do chamado polinômio característico e encontro quem? A diagonal da matriz D, os elementos da diagonal D. E, de quebra, para cada lambda desse, eu volto para resolver o sistema homogêneo. E as soluções não triviais do sistema homogêneo são as colunas da matriz P. Pois bem, aí agora a gente define quem é este vetor com essa propriedade. Quando eu pego uma matriz vetor com essa propriedade, AV lambda V, nós damos o nome este V de alto vetor e nós damos o nome esse lambda de alto valor. Alto valor do quê? Alto valor associado ao alto vetor. Correto? É isso. Essa é a nossa introdução ao estudo de autovalores e autovetores. Espero que tenha gostado. A gente se vê e se fala num outro vídeo. Um abraço para você e até lá.